Finalmente, queridos irmãos e irmãs, chegamos à maior festa, à maior celebração do ano litúrgico católico, a Vigília de Páscoa, a Noite Santa, a noite da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, o evangelho que nos é proposto é Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12. E como tema dessa grande liturgia pascal, eu escolhi o seguinte: repartindo vida se ressuscita. Vou repetir: repartindo vida se ressuscita. O capítulo 24 é o capítulo onde o evangelista Lucas descreve a ressurreição de Jesus e seu impacto na fé dos discípulos. A dificuldade deles em entender a ressurreição. Mas o capítulo 23 terminou com esta observação, abre aspas, e no sábado repousaram o segundo preceito, fecha aspas. São as mulheres que foram ao sepulcro para ver onde Jesus foi sepultado. Mas não procedem à unção, ao embalsamamento de Jesus, porque já é sábado. E nenhum trabalho pode ser realizado aos sábados, segundo a lei judaica. O evangelista denuncia como a comunidade tem dificuldade em abandonar o antigo para se abrir à novidade trazida por Jesus, pois a comunidade ainda observa o mandamento do descanso do sábado. A observância da lei impede que se faça a experiência de Cristo ressuscitado. Vejam só vocês. O evangelista escreve no capítulo 24, abre aspas, no primeiro dia da semana. Este primeiro dia lembra o primeiro dia da criação. É uma nova criação que está acontecendo, onde o ser humano tem uma vida capaz de superar a morte. Comecemos então a leitura do texto do Evangelho desta Vigília Pascal. Capítulo 24 de Lucas, agora versículos de 1 a 3. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Foram no primeiro dia da semana, porque no sábado, como já dissemos, não puderam fazê-lo devido à observância do mandamento. O evangelista não especifica os métodos de remoção da pedra. É claro que elas não encontram o corpo do Senhor Jesus, porque estão procurando por Jesus no único lugar onde ele não pode estar. Jesus é o vivo, o vivificante, e não pode estar no reino da morte, no lugar dos mortos, onde as mulheres estão a procurar. Prossigamos. Versículo 4 do capítulo 24. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Ora, já vimos esses 2 homens no episódio da transfiguração. Eles eram Moisés e Elias. É uma técnica do evangelista Lucas nomeá-los apenas na primeira vez que aparecem, na transfiguração. Então eles apontam para Moisés e Elias, esses 2 homens que aparecem às mulheres. O evangelista observa que eles estavam com vestes resplandecentes, o mesmo que na transfiguração. Basta ir no capítulo 9 de Lucas, versículos de 28 a 36. Prossigamos. Versículos de 5 a 6 agora. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. E o que o evangelista agora coloca na boca desses 2 personagens é uma grande verdade de fé, que diz respeito não apenas à experiência do Cristo ressuscitado, mas diz respeito, observem bem, à vida de todos os que creem e seu impacto com a morte. Essa pergunta, por que buscais entre os mortos o vivente? Ora, o sepulcro é o último lugar onde elas poderiam encontrar Jesus. Se acredita que a morte não só não interrompe, mas permite que o indivíduo entre em uma condição nova, plena e definitiva, o sepulcro é o último lugar onde se pode encontrar os mortos. Quando um ente querido morre, mesmo que seja doloroso,
Você tem que escolher entre lamentá-lo como morto ou vivenciá-lo, ou seja, vê-lo como alguém que está vivo. Se você chora como se estivesse morto, você vai ao túmulo, mas lá não está a pessoa. Você tem que experimentá-la como viva. Aqui então está o aviso desses dois personagens. Por que buscais entre os mortos o vivente? Não se pode procurar entre os mortos aquele que continua a viver. Moisés e Elias remetem as mulheres, as discípulas, de volta ao ensinamento de Jesus. Não se fala de Messias, mas do Filho do Homem, ou seja, do homem que atingiu a condição que não é característica exclusiva de Jesus, mas uma possibilidade para todos aqueles que o seguem. Prossigamos, lendo agora o versículo 7 do capítulo 24 de Lucas. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E aqui o evangelista coloca uma terrível acusação contra a casta sacerdotal no poder, ao fazer menção ao que Jesus havia dito após seus anúncios da paixão. Abre aspas. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar, como está em Lucas capítulo 9, 22, e depois retorna em 9, 44, 17, 25, 18, de 32 a 33. Ele se refere aos membros do Sinédrio, o mais alto corpo jurídico de Israel. Aqueles que Jesus indicou como componentes do Sinédrio, agora, na boca desses dois personagens, são chamados de pecadores. As pessoas que se consideravam mais próximas de Deus, mais afastadas do mundo, do pecado, na verdade, são os pecadores, porque mataram a vida, agiram contra a vida. Prossigamos lendo agora o versículo 8. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Lembrar aqui tem o sentido de compreender. Prossigamos. Você já vê na sua tela os versículos de 9 a 10. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Reparem que já não são mais 12 os apóstolos, mas são 11. O número não será reconstituído. As principais mulheres que vivenciaram essa experiência foram, primeiro, Maria Madalena, que o evangelista nos apresentou como a mulher de quem saíram 7 demônios, como está lá em Lucas capítulo 8, versículo de 2 a 3. Joana, que era esposa de Cusa, cobrador de impostos de Herodes. E Maria, mãe de Tiago, apóstolo. Então, vamos agora ao versículo 11 do capítulo 24. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Aqui está a reação dos apóstolos. Por quê? Porque as mulheres não eram credíveis como testemunhas. De acordo com a tradição judaica, Deus jamais falou com alguma mulher. É verdade que ele havia falado com uma mulher, Sara, mas como ela lhe respondeu com uma mentira inofensiva, a partir daquele momento, Deus não falou mais com nenhuma mulher na Bíblia. Essa cena de Sara você pode conferir no capítulo 18 de Gênesis, versículos de 12 a 15. E devido à mentira de Sara, as mulheres não eram consideradas testemunhas credíveis naquela época. Pois bem, o anúncio da ressurreição é feito precisamente para pessoas que não são credíveis. Vejam só vocês. Vejamos agora o último versículo do Evangelho desta vigília de Páscoa, versículo 12. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Os personagens que apareceram para as mulheres acabaram de dizer que Jesus não pode estar no lugar dos mortos. Vejam só vocês. Mas Pedro ainda não entende. E por isso corre para o túmulo.
A crença de que Jesus ressuscitou não vem de ver um túmulo vazio. Atenção! Mas de encontrar uma pessoa viva. E se encontra o vivente, como se verá no próximo episódio dos discípulos de Emaús, né, como está lá em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, quando Jesus partir o pão. Ora, quando se reparte a própria vida pelos outros, existe a possibilidade de experimentar aquele que ressuscitou. Quando se reparte a própria vida pelos outros, existe a possibilidade de experimentar aquele que ressuscitou. Vamos gravar bem isso. Bom, após essa belíssima reflexão de Frei Alberto Maggi, eu, Padre Telmo, faço agora as minhas considerações pessoais. E começo com uma frase. É a Ele, Jesus, que eu procuro. A Ele que morreu por nós. É Ele que eu quero, Ele que ressuscitou por nós. Essa é uma expressão de Santo Inácio de Antioquia, que foi bispo de Antioquia na Síria entre 68 e 70 e 100, 107 depois de Cristo. Foi também teólogo e escritor, Santo Inácio de Antioquia. Pois bem, vamos lá. De tanto ouvirmos em celebrações e leituras essa passagem da ressurreição, corremos o risco de nos tornarmos indiferentes a ela. Isso mesmo. Não nos impressionarmos mais com esse relato. Sim, o hábito traz a rotina, infelizmente. É preciso ficar claro aqui que não se trata de uma mera revivificação de Jesus. Reviver significa retornar a esta vida que temos aqui na Terra. Enquanto que ressuscitar significa transcender esta vida, ir além desta vida. Pois aquele que ressuscita alcança uma plenitude tal de vida que não morre mais. Essa é a grande diferença. A vida triunfa sobre a perseguição, julgamento, condenação e morte de um delinquente chamado Jesus de Nazaré. É claro que não se pode provar, verificar historicamente que Jesus tenha ressuscitado. Esse é um tipo de verdade que se fundamenta na fé, ou seja, na esperança de que a morte não tenha mais a última palavra em nossa vida. É nessa fé, aliás, que se funda toda a esperança de nós cristãos. Como nos adverte muito bem São Paulo, que nos diz, abre aspas, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é ilusória e ainda estáis nos vossos pecados. Se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos dentre todos os homens os mais dignos de compaixão. São palavras fortes de Paulo na 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 17 e 19. A questão mais importante que essa celebração nos propõe é a seguinte: como nos encontrarmos com o Cristo ressuscitado, com o Cristo vivo? Ora, há duas maneiras para isso, as quais, vejam bem, se complementam, e eu diria mais, são interdependentes, essas duas maneiras de nos encontrarmos com o ressuscitado. Primeira maneira, encontramos com o ressuscitado dentro de nós, percorrendo um caminho interior, como nos adverte o biblista espanhol José Antônio Pagola. Abre aspas, se não o encontramos dentro de nós, não o encontraremos em nenhuma parte. Fecha aspas. Talvez por isso a nossa fé seja tão triste, tão improdutiva, tão rotineira. Afinal, qual é o Jesus que nós buscamos? Qual é a causa última de nossa alegria? Em que fundamentamos de verdade a nossa vida? Sem um contato pessoal com o Cristo, não teremos a força da fé e a esperança na vida que jamais se acaba. Segunda maneira de nos encontrarmos com o ressuscitado. Quando partilhamos a vida como ele fez. Quando partilhamos a vida como ele fez. Quando não poupamos a nossa vida é que temos vida de verdade. Disse Jesus, abre aspas, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, a salvará.
como está em Marcos capítulo 8, versículo 35. Perder, nesse sentido, significa consumir, desgastar, empregar a vida em busca da realização do reino de Deus neste mundo. Assim sendo, é assustador ver quanta gente não está sabendo ou desejando viver a vida de um modo que vale de verdade a pena. Quanto de nossas preciosas vidas desperdiçamos com atividades, ocupações que não nos enriquecem em nada, não nos acrescentam nada, não nos valorizam em nada. É bom lembrar que o Cristo não quer que seus irmãos tenham uma vida qualquer. Por isso, ele afirmou com tanta clareza, abre aspas, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, como está em João capítulo 10, versículo 10. Pois bem, após estas reflexões, vamos fazer agora a oração que conclui essa nossa meditação. Hoje é noite de Páscoa, noite de alegria, noite de ressurreição. Vamos então à oração após a meditação deste evangelho. Você já começa a ver aí na sua tela também. Me acompanhe. Que a tua Páscoa de morte e ressurreição, Jesus, seja a pedra angular de todos os meus dias. Que a luz da nova manhã me suscite o agradecimento pela tua luz de vida nova. Que os acontecimentos do dia provoquem em mim uma invocação pelos irmãos e me impulsionem a recordar sempre e partilhar um pouco mais a vossa paixão e a vossa oferta na expectativa ativa do vosso regresso na glória. Que o cair da noite lembre-me que, sem ti, nada posso fazer. E oriente-me a abandonar-me em ti com toda a confiança. Em cada acontecimento, pensamento, gesto, escolha, posso procurar-te e encontrar-te vivo e atuante, surpreendente e conhecido, recordando a tua palavra que fecunda a minha história e a renova porque tu vives. Beijo no coração de vocês, uma feliz noite pascal e até amanhã, domingo de Páscoa, se Deus quiser, com outra reflexão.